Pensa só, o cérebro humano é mais ou menos 1,5 kg de pura complexidade, com cerca de 150 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Mas e se a chave para a saúde desse órgão tão incrível não estivesse em medicamentos super complexos, e sim no nosso prato de comida? É essa a ideia, no mínimo surpreendente, que a gente vai analisar hoje. E o ponto de partida é meio alarmante. A premissa que vamos analisar é de que, sem que a gente perceba, o nosso estilo de vida moderno pode estar silenciosamente prejudicando o nosso órgão mais vital. E é aqui que a análise vira o jogo completamente. Ela desafia décadas de sabedoria popular sobre alimentação, sabe? Ela pergunta se os verdadeiros vilões para a saúde do cérebro não seriam justamente alguns dos alimentos que a gente aprendeu a ver como a base de uma dieta saudável. Então, para a gente entender isso, vamos primeiro olhar a escala do problema. A ideia é que nossos cérebros estão, de fato, sob ataque. Estamos vivendo o que pode ser descrito como uma verdadeira epidemia moderna de declínio cognitivo. E o argumento central aqui é bem forte. Ele diz que muitas das doenças neurológicas que a gente vê hoje em dia não são uma sentença inevitável da idade, sabe? Pelo contrário, seriam condições que, em grande parte, poderiam ter sido prevenidas com algumas mudanças no estilo de vida. Agora, olha que interessante essa nova forma de enxergar a doença de Alzheimer. Ao chamar ela de terceiro tipo de diabetes, a fonte cria uma conexão direta e bem chocante entre essa doença degenerativa e a forma como o nosso corpo processa o açúcar do dia a dia. Isso nos leva, então, para um conceito central em toda essa discussão, a conexão com a inflamação, que aqui é descrita de uma forma bem visual, como o fogo silencioso que é alimentado pelo que a gente come. Essa citação da fonte resume bem a tese. Não estamos falando de uma inflamação óbvia, tipo um tornozelo torcido. Não. É um processo crônico, de baixo grau, que vai se espalhando pelo corpo e, o mais importante, acaba atingindo o cérebro. E o mecanismo por trás desse incêndio, digamos assim, é um processo bioquímico chamado glicação. De forma bem simples, é quando as moléculas de açúcar meio que grudam nas proteínas e gorduras, modificando elas e impedindo que funcionem direito. E essa analogia aqui é brilhante para a gente entender. Sabe aquela reação que cria a casquinha dourada e gostosa no pão torrado? É a reação de Maillard. Pois é, a ideia é que essa mesma reação estaria acontecendo dentro do nosso corpo, tostando as proteínas que são vitais para o cérebro. E o impacto disso é imenso. De acordo com a pesquisa que foi citada, quando uma proteína passa por esse processo de glicação, a produção de radicais livres, que são aquelas moléculas instáveis que causam danos nas células, pode simplesmente aumentar em até 50 vezes. É muita coisa. Bom, e agora a análise vira completamente a narrativa convencional de cabeça para baixo. A gente vai falar sobre gordura e colesterol, mas como os heróis incompreendidos da nossa dieta. Olha, por anos e anos a gordura foi demonizada, né? Mas aqui o argumento é que o cérebro não só usa a gordura, como ele a prefere. A gordura é descrita como um supercombustível mais eficiente e mais limpo que a glicose. Então, aqui está o ponto crucial. O tal do LDL, que a gente sempre ouviu falar que é o colesterol ruim, aqui ele é visto de uma forma completamente nova. Não como o vilão que entope as artérias, mas como um serviço de transporte essencial. Ele pega o colesterol, que é super importante para a membrana das células, e leva ele diretamente para os neurônios, onde ele é fundamental para a comunicação e para criar novas conexões. E com base nisso, a obra faz uma crítica bem contundente às estatinas, aqueles remédios para baixar o colesterol. A argumentação é que, ao interferir na produção de colesterol e reduzir o LDL, esses medicamentos podem acabar privando o cérebro de substâncias essenciais, e isso com consequências bem sérias, como, por exemplo, o risco aumentado de diabetes, que foi demonstrado em alguns estudos. Ok, então se o problema é a inflamação e a falta dos combustíveis certos, qual seria a solução? Bom, a análise agora vai para a parte prática. Como a gente pode ativamente mudar o destino do nosso cérebro? A chave para isso é um processo chamado neurogênese. Aquela ideia antiga de que a gente nasce com um número fixo de neurônios já caiu por terra. A ciência hoje mostra que a gente tem sim a capacidade de criar novos neurônios e a fonte afirma que nosso estilo de vida pode estimular ou então inibir esse processo. E como se faz isso? São destacadas 4 ferramentas bem poderosas que ativariam os genes responsáveis pela neurogênese.
Essas ferramentas incluem o jejum intermitente, uma dieta rica em gorduras e muito baixa em carboidratos, que força o corpo a usar gordura como combustível, exercícios aeróbicos regulares e o uso de suplementos específicos como DHA e curcumina. E parece que existem evidências para apoiar isso. Um estudo citado na obra, que foi feito com idosos, mostrou que reduzir a ingestão de calorias em 30% levou a uma melhora bem significativa na memória em só 3 meses. Enquanto isso, o grupo que não fez restrição teve um leve declínio. E tudo isso, no final, leva a um plano prático, um programa de 4 semanas que foi desenhado para colocar toda essa teoria em ação. Uma das bases desse programa é a eliminação do glúten, que o autor liga diretamente à inflamação cerebral. Mas isso levanta uma questão bem curiosa. Onde é que essa proteína realmente se esconde no nosso dia a dia? E a resposta é basicamente em todos os lugares. A lista de fontes inesperadas é bem longa e inclui itens básicos do dia a dia, como ketchup, molho para salada, sopas industrializadas e até maionese. Isso mostra como o glúten está presente na dieta moderna, muitas vezes sem que a gente nem saiba. O plano de 4 semanas, então, é construído sobre 3 pilares essenciais. E não é só sobre comida, não. A abordagem é mais holística, integrando a dieta, o exercício físico e a qualidade do sono como se fossem elementos interdependentes para a saúde do cérebro. Essa citação do epílogo reflete sobre uma questão maior. Por que tanta gente segue conselhos que o autor considera prejudiciais? A resposta, segundo ele, é que a gente é constantemente bombardeado por informações de saúde, muitas vezes conflitantes, o que torna muito difícil separar o que é verdade do que é ficção. E isso nos deixa com uma reflexão final. Diante de uma perspectiva que desafia tão de frente ao conhecimento convencional, a pergunta que fica não é sobre ter certeza, mas sobre se permitir questionar. Será que não é hora de a gente repensar o que consideramos saudável e qual o verdadeiro impacto da nossa alimentação no cérebro?